Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar contando para vocês uma história muito bizarra e muito trágica também, que aconteceu no ano de 1960, aqui mesmo no Brasil, no Rio de Janeiro. A gente pode dizer que é um crime extremamente de pura vingança e foi um caso que chocou muito o Brasil e o mundo inteiro quando aconteceu, e mesmo com o passar dos anos é um caso que ainda é muito lembrado pela forma como foi. Tô sempre trazendo casos criminais aqui no canal, então se você gosta desse estilo de conteúdo, já vai se inscrevendo, se ainda não for inscrito, deixa o like, o curtir, que é super importante, me ajuda muito aqui também, e ativa o sininho de notificações para receber todas as notificações aqui do canal. Então vamos lá, vamos conhecer esse caso que ficou conhecido como a Fera da Penha. No ano de 1953, Neide Maria Maia Lopes estava com 23 anos e morava na cidade do Rio de Janeiro, quando conheceu um homem chamado Antônio Couto Araújo. Eles se conheceram quando estavam no metrô e de imediato já começou a rolar uma química entre os dois. Então, por vários meses, os dois permaneceram juntos, só que a Neide, ela descobriu que o Antônio era casado e até mesmo tinha 2 filhas. E ela não queria ser vista como a amante, então ela começou a pressionar ele e falar: olha, é melhor tu terminar, né, se separar do seu casamento para ficar comigo, já que você diz que me ama e tal. E ele sempre deixava isso para depois, não queria se separar da esposa, também não queria ficar longe das filhas dele, que ele tinha com aquela outra esposa. Então ele foi enrolando e aquilo foi irritando muito a Neide, até que ela teve um plano. Então durante alguns meses a Neide teve essa ideia e começou a se aproximar da esposa do Antônio, que se chamava Nilza, e também das suas 2 filhas, a Taninha, como todo mundo chamava, e também a Solange. Elas eram bem pequenas, a Taninha tinha 4 anos na época e chamava às vezes a Neide de tia, já que ela estava sempre na casa da Nilza, é claro, sem o Antônio saber. Ela inventou toda uma história que era uma ex-colega de escola da Nilza e tal, que estava apaixonada pelo irmão da Nilza. Então era frequente ver a Neide na casa da Nilza, e é claro que a pequena Taninha se ambientou com aquilo, conheceu e chamava ela de tia Neide, e ela estava presente e tal, então ela conseguiu conquistar a criança e também a esposa, porque ela tinha um plano que ela começou a botar em prática. No dia 30 de junho de 1960, a Neide colocou seu plano em prática. Ela ligou para a escolinha na qual a Taninha estudava e disse, se passando pela Nilza e dizendo que não poderia buscar a filha, que ela mandaria outra pessoa na escola para estar buscando a filha. Bom, naquela época eram épocas completamente diferentes do que a gente vive hoje. Não tinha toda aquela preocupação em cima de uma criança que está na escola, toda aquela responsabilidade que nem é nos dias de hoje, que não é qualquer um que pode entrar e pegar uma criança devido a tudo que acontece. Só que naquela época não acontecia praticamente nada. Então era mais fácil você tirar uma criança da escola, e foi isso que a Neide fez. Ela chegou na escola, conversou com a professora e tirou a Taninha. E passou assim algumas horas com a menina, foram em vários locais, até mesmo o ônibus pegaram, foram na casa de uma amiga dela, enfim, até que a Nilza vai até a escolinha para buscar sua filha e simplesmente se depara com isso, que alguém foi lá, pegou a filha dela e ela começou a ficar desesperada porque não encontrava a filha dela em lugar nenhum. E o Antônio, o pai, começou a desconfiar e pensou: bom, isso só pode ser coisa da Neide, porque ela estava há alguns meses já me atormentando com isso, dizendo que ia fazer algum mal para minha família, e eu não acreditei. Só que ele não podia falar isso para a esposa dele, a Nilza, porque ela não podia saber dessa história que ele tinha uma amante. Então, quando a polícia chega, os detetives começam a investigar o caso, ele conta, mas ele fala: olha, minha esposa não pode saber e tal, eu tô desconfiado de uma pessoa. Então a polícia começa a trabalhar e ir atrás, né, procurando a Neide. Já era de noite, lá por umas 8 horas da noite, a Neide colocou seu plano em prática, pegou e fez o que ela queria fazer.
Ela pegou a menina, levou a menina até o matadouro que ficava no bairro da Penha, no Rio de Janeiro, e deu um tiro a queima-roupa na criança. E para apagar ali os vestígios que ela deixou, ela ainda colocou fogo na criança. É claro que o barulho do tiro e a fumaça chamou a atenção de alguns funcionários do matadouro. Ela fugiu, é claro. Quando eles chegaram, eles viram aquela cena brutal daquela criança queimada e meio às chamas, e eles de imediato já ligaram para a polícia avisando o que eles encontraram. A polícia então chega até a Neide, começa a falar, olha, você é responsável e tal, e ela diz, não, eu não sou responsável por nada, eu não tenho nada que ver. E nesse momento, já que foi uma explosão essa notícia, estava todo mundo falando sobre esse caso, a mídia começou a chamar ela de Fera da Penha por causa do bairro e de Fera por causa de tudo aquilo que ela fez. Todo mundo já imaginava que ela era responsável, mesmo ela negando. Um jornalista conseguiu entrevistar ela e ele perguntou, bom, você é responsável? Ela disse que não e tal, mas num ponto ela não aguentava mais essa história, ela falou, na verdade, o que eu queria mesmo ter feito era ter matado a família inteira dele, só que não deu tempo, então eu matei só a criança. Bom, aquilo aí chocou o mundo inteiro, porque imagina, a mulher confessou na frente de todo mundo que ela era a responsável, que ela tirou a vida de uma criança de 4 anos. Então imagine o choque que foi, principalmente para a população do Rio de Janeiro. Todo mundo queria linchar ela, queria matar ela de qualquer jeito. Até mesmo carros de polícia foram danificados naquele dia, porque todo mundo queria pegar ela e fazer a justiça com as próprias mãos. O julgamento da Fera da Penha aconteceu entre 4 e 5 de outubro de 1963. Após 16 horas de sessão, o júri voltou pela condenação de Neide, pelo sequestro e pelo homicídio. O juiz deu a sentença de 33 anos de prisão, 30 pelo homicídio e 3 pelo sequestro, em regime fechado. A Neide, a Fera da Penha, cumpriu apenas 15 anos de prisão e no ano de 1975 ela foi liberta da prisão por bom comportamento. Ela vive até os dias de hoje no bairro Cascadura, no Rio de Janeiro. Raramente ela faz aparições em público, ela é uma senhora já muito reclusa por causa de tudo que aconteceu, então ela prefere não ficar na mídia. Depois de tudo que aconteceu, os pais da Taninha permaneceram juntos, a esposa perdoou ele por tudo que ele fez, eles até mesmo tiveram mais 2 filhos depois. A Taninha foi enterrada em um cemitério na cidade do Rio de Janeiro e muitas pessoas vão até o seu túmulo, fazem preces, pedem que algo se realize, e também muitas pessoas falam que os seus desejos se realizam depois de pedir para a criança. Então, digamos que algumas pessoas acreditam que ela faz alguns milagres para quem pede. Então, gente, trouxe esse caso hoje para vocês, que é um caso muito chocante, mesmo fazendo muito tempo que aconteceu. É um caso que choca até mesmo os dias de hoje, um caso bem brutal que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, se você tem aí alguma dica de algum caso que queira que eu esteja trazendo aqui no canal, pode deixar aqui nos comentários. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.